Bem-vindos ao Portal da Engenharia. O nosso portal apresenta normalmente às segundas e quintas-feiras alguns temas tecnológicos voltados para a engenharia. E hoje nós vamos falar da engenharia criogênica, desvendando os segredos das tecnologias de frio extremo. Vamos fazer uma introdução, vamos falar dos fundamentos da física do congelamento, vamos falar das tecnologias revolucionárias que se tornaram possíveis, vamos falar da engenharia para o extremo e o futuro do congelamento. Muito bem. Imagine um mundo onde a matéria muda completamente de comportamento, como por exemplo, a eletricidade ela pode fluir sem resistências, por exemplo. Imagine isso. Imagine também líquidos que desafiam a gravidade, ou seja, aqui você tem líquidos que por naturalidade eles sobem as paredes e transbordam. Imagine também as leis clássicas da física que parecem deixar de funcionar, onde entram as leis quânticas da física. É tudo isso para a gente imaginar. Esse é o mundo da engenharia criogênica, ou seja, a ciência e a tecnologia do frio extremo. A criogenia, para a gente ter dela, ela não é apenas curiosidade hoje em dia, tá? Ela está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente muitas vezes não perceba, tá? É graças a essa criogenia que você tem hoje vacinas e medicamentos vitais que são preservados dessa forma aqui. É graças a ela também que exames de imagem médicas funcionam com altíssima precisão, sem invasão, ou seja, sem perfuração do corpo humano. É graças à criogenia também que tecnologias futuristas como por exemplo a computação quântica, elas se tornam possíveis, ok? Então hoje nós vamos ver um pouco da física e da engenharia que tornam isso possível, de forma conceitual, sem que a gente se estenda em cálculo, tá bem? Pois bem, vamos falar então dos fundamentos da física do congelamento. Para entender a engenharia criogênica, a gente precisa começar pelo conceito de temperatura. O que é temperatura? Em termos físicos, temperatura ela está relacionada à agitação das partículas de uma matéria. Em outras palavras, temperatura é uma medição da agitação das partículas de uma matéria, né? Quanto mais quente, como você está vendo aqui, quanto mais quente, mais calor, você tem altas temperaturas, como está marcando aqui, consequentemente você tem partículas mais agitadas e consequentemente você tem movimentos mais intensos, muito mais movimento quando a temperatura está alta, ou seja, quanto mais quente. Por outro lado, quanto mais frio, né, quando você tem muito frio, a temperatura aqui marcando baixíssima temperatura, né, o termômetro marcando baixíssima temperatura, consequentemente você tem partículas mais lentas, menos movimento, o movimento é drasticamente reduzido. É essa dualidade entre muito calor e muito frio, tá? O zero absoluto, como nós estamos vendo aqui, que representa o ponto onde essa agitação seria mínima, né? Esse ponto daqui, segundo as leis da termodinâmica, atingir exatamente esse zero absoluto aqui é impossível, né? O ser humano, a ciência, ela já conseguiu chegar aí em muito perto, incrivelmente perto, mas exatamente a menos 273,15 graus Celsius. Pela lei da termodinâmica é impossível, e o ser humano não atingiu exatamente isso ainda, tá? É nesse regime extremo aqui de baixíssima temperatura que surgem fenômenos surpreendentes traçados pela engenharia criogênica. Por exemplo, um deles é a supercondutividade, né? É exatamente quando você fala aqui desse regime extremo, esses fenômenos. O primeiro dele é exatamente a supercondutividade, em que certos materiais eles passam a conduzir eletricidade sem nenhuma perda de energia. Outro fenômeno é a superfluidez, tá? É a superfluidez na quais, por exemplo, líquidos aqui, como o hélio líquido, o nitrogênio líquido, super resfriado, eles fluem sem viscosidade, podendo inclusive, como eu falei, subir pelas paredes de determinado recipiente e transbordar. É uma superfluidez, tá? Esses comportamentos de supercondutividade, superfluidez, elas não são apenas curiosidade na nossa vida da engenharia, tá? Elas são a base para o projeto de sistemas criogênicos avançados, como nós vamos ver. Então, sem compreender profundamente ou sem compreender devidamente a física do frio extremo, seria impossível desenvolver equipamentos confiáveis, eficientes e seguros nesse mundo da engenharia criogênica. Dito isso, vamos falar das tecnologias revolucionárias que se tornaram possíveis com essa tecnologia.
A engenharia criogênica, ela deixou de ser apenas teoria e ela passou a moldar tecnologias modernas da sociedade moderna, tecnologias modernas do nosso dia a dia de hoje, tá? Um dos exemplos mais conhecidos são os ímãs supercondutores. Esses ímãs supercondutores, eles são, por exemplo, o coração de equipamentos de ressonância magnética, que permite imagem detalhada do corpo humano sem invasão, como eu falei, ou seja, sem invadir o corpo humano, principalmente nas ressonâncias magnéticas cerebrais, do cérebro do ser humano, tá? Esse é um dos exemplos mais conhecidos, são os ímãs supercondutores. Ainda, esses mesmos ímãs, eles estão presentes em aceleradores de partículas, como aqueles que são usados para estudar as menores partículas da matéria. Aqui você tem um enorme acelerador de partículas. Então, esse é mais uma utilização de ímãs supercondutores. Além do que nós vimos da parte de ressonância magnética, esses aceleradores de partículas, tá? Pois bem, outra aplicação promissora está na transmissão de energia elétrica. É outra aplicação da criogenia. Como assim? Na transmissão de energia elétrica. Em condições criogênicas, esses cabos que você está vendo aqui, ó, aqui por aqui, esses cabos supercondutores, eles podem transportar eletricidade com perdas praticamente nulas, né, abrindo caminho para quê? Para redes elétricas muito eficientes, né, muito mais eficientes, como você está vendo essas redes de alta tensão de distribuição das grandes cidades. Então, elas conseguem, é um caminho para isso daí, essa tecnologia da engenharia criogênica. Tá? Talvez a aplicação dessas que nós estamos apresentando, a mais futurista, seja a computação quântica, que é uma tecnologia sofisticada, muito pouco conhecida. Muitos computadores quânticos, como você está vendo aqui, isso aqui é uma ilustração de um sistema de computação quântica. Muitos desses computadores, eles precisam operar a temperatura próximas do zero absoluto, ou seja, próxima de 0 Kelvin, que é menos 273,15 graus Celsius, tá? Tudo isso para preservar a delicada coerência dos qubits. Os qubits são os bytes quânticos. Também não vamos entrar em detalhe do que é byte quântico, porque foge do nosso escopo aqui. Mas ela precisa chegar a essa temperatura próxima do zero aqui, para poder preservar a delicada coerência desses bytes quânticos, tá certo? Sem criogenia, essas máquinas aqui, esses sistemas de computação quântica, simplesmente eles não funcionariam, eles deixariam de ser um sonho da humanidade, tá? Dito isso, vamos falar da engenharia para o extremo. Projetar sistemas que operam a temperaturas tão baixas como nós mostramos é um verdadeiro desafio da engenharia. Por quê? Por que isso? Porque os materiais, como nós estamos vendo aqui, eles precisam resistir a contrações térmicas. Imagine um material a 200 e... Perdão, aqui o negócio deu um erro aqui. Vamos lá. Eles precisam resistir a contrações térmicas. Imagine uma contração térmica num parafuso desse. Eles também precisam manter suas propriedades mecânicas para que eles possam resistir a determinados esforços. E eles também precisam evitar transferências indesejadas de calor, tá? Então, você operar em temperaturas tão baixas é um desafio por isso, porque você tem esses desafios, tá? Por causa desse desafio, a engenharia utiliza, por exemplo, ligas e materiais especiais e geometrias cuidadosas, aqui como você está vendo, para resistir à contração térmica. A engenharia, a ciência também usa materiais adequados ao frio extremos, para o quê? Para manter as propriedades térmicas, porque as propriedades mecânicas, porque se ele não tiver materiais adequados para resistir ao frio extremo, ele não mantém suas propriedades mecânicas. A engenharia também utiliza isolamento a vácuo, aqui nesse caso, com camadas reflectivas e projetos térmicos eficientes para evitar transferência indesejada de calor. Então a engenharia tem que correr atrás de tudo isso para poder manter algumas condições quando os materiais são expostos ao frio extremo, ou seja, é a engenharia para o extremo. Para alcançar diferentes faixas de temperatura, são usados diversos refrigerantes criogênicos. Nós vamos apresentar aqui apenas dois. Nós vamos apresentar o nitrogênio líquido, tá? Aqui o nitrogênio líquido, né? E o nitrogênio líquido, que é um refrigerante que você está vendo que ele é comum e relativamente barato, né? O nitrogênio líquido é muito mais comum em criogenia. Enquanto, por exemplo, esse outro refrigerante que é o hélio líquido, principalmente o hélio 3, ele permite temperaturas muito mais extremas, mas com custos, como você está vendo aqui, custos e complexidade muito maiores, tá?
Então ele consegue coisas muito mais aprofundadas do que o nitrogênio líquido, mas ele tem um custo muito maior e uma complexidade muito maior. Apenas para enfatizar aqui rapidamente, esses refrigerantes, tanto o nitrogênio como o hélio líquido, eles são conseguidos através de altíssimas compressões, altíssimo resfriamento. Em seguida, uma expansão controlada. Novamente, altíssima compressão, um resfriamento e uma descompressão controlada. Esses ciclos são feitos várias vezes até se conseguir o nitrogênio líquido e o hélio líquido. Mas não vamos entrar nesse detalhe porque não faz parte do nosso escopo. Só para contextualizar. Ainda dentro da engenharia para o extremo, outro grande desafio é a escalabilidade. Os pequenos sistemas criogênicos de laboratório já são coisas complexas. Você fazer um pequeno sistema criogênico no laboratório já é uma coisa bastante complicada. Expandir essas soluções para aplicações industriais, redes elétricas ou grandes instalações científicas, a coisa complica ainda mais, porque se exige inovações constantes, eficiência energética, rigor absoluto em segurança, porque são processos altamente perigosos. Tá? Dito isso, vamos falar do futuro do congelamento. Do futuro da engenharia criogênica. O futuro da engenharia criogênica, ele é tão empolgante quanto frio, é tão empolgante quanto desafiador, quanto frio, quanto extremo, tá? Por exemplo, pesquisadores, eles trabalham no desenvolvimento de supercondutores que operam em temperatura cada vez menos extrema. Porque é importante que você não precise baixar tanta temperatura, porque é mais confortável que você baixe um pouco a temperatura e já consiga o papel de supercondutor. Então, pesquisadores trabalham em supercondutores que operem em temperatura cada vez menos extremas, que é um avanço que pode transformar, por exemplo, transportes por levitação magnética, pode transformar redes de distribuição, redes elétricas de distribuição muito melhores, e a eficiência tecnológica da tecnologia da eletrônica de um modo geral. Eles podem transformar isso. Também é empolgante porque nas explorações espaciais nós já temos combustíveis super resfriados como o hidrogênio líquido e o oxigênio líquido, que impulsionam foguetes com mais desempenho e alcance. Isso aqui não é coisa do futuro, isso aqui já são coisas que existem hoje, máquinas espaciais movimentadas, impulsionadas por esses dois combustíveis, tá? Com mais desempenho e alcance. E nas fronteiras da ciência vem uma outra atividade, outra coisa empolgante da engenharia criogênica, que é exatamente a criopreservação. Tá? Ela levanta novas possibilidades e também novas questões. A criopreservação, ou seja, preservação da vida. Ela levanta a possibilidade, mas também muitas questões sobre os limites da vida em temperaturas extremas. Ela traz novas possibilidades, mas também novos questionamentos quanto aos limites da vida, tá certo? Portanto, a engenharia criogênica, ela não é apenas sobre o frio em si, secamente, não é somente sobre isso, ela é sobre expandir os limites do que a tecnologia pode alcançar. Ok, pessoal? Estamos chegando ao final de mais um bate-papo. Se o conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo se tornou importante para você, nos ajude, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comente o vídeo. Por quê? Porque isso nos ajuda muito a nos mantermos aqui. Eu espero você num próximo vídeo com mais informações de tecnologias voltadas para a engenharia, ok? Um grande abraço e tchau!